Muito bem, estamos aí à iminência das eleições que irão acontecer no próximo domingo. E para falarmos, né, a respeito de certas coisas, certas dúvidas que as pessoas ainda têm, né? E estamos recebendo aqui em nossos estúdios Alexandre Sanches, ele que é chefe do cartório da Zona Eleitoral 288 de Rio Claro e vai trazer informações essenciais para os eleitores antes da votação em Rio Claro. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Somos nós que agradecemos, Alexandre. Para começarmos, são dúvidas, certamente a gente está até falando aqui antes, que são comuns, né, em todos os pleitos, certamente. Alexandre, quais documentos os eleitores precisam apresentar no momento da votação, por favor? Ok. Regra geral, o eleitor deve apresentar o título e um documento oficial com foto, seja RG, CNH, documento de categoria profissional, reservista, não pode certidão de nascimento, não pode certidão de casamento, porque esses documentos não têm foto. Carteira profissional pode, desde que seja documento físico. Agora, o eleitor pode apresentar documentos digitais, por exemplo, o e-título, desde que esteja com foto. Se o e-título não tiver foto, ele tem que ser acompanhado de um outro documento físico. E vale os documentos digitais, RG, a carteira profissional não, carteira de categoria profissional, OAB, CRM. Já a carteira profissional, ela só pode ser o documento físico. Perfeito. Outra pergunta, Alexandre, que também é comum, né? A gente já até sabe, né? Mas vamos fazer, é o seguinte, é permitido chegar na zona eleitoral com boné, camiseta ou broche de propaganda de candidato? Ok. Na sessão eleitoral, é o que a gente chama de manifestação silenciosa. O eleitor pode entrar na sessão eleitoral com boné, broche, dístico, camiseta, com inscrições, desde que não esteja pedindo voto. E ele entra na sessão eleitoral, ele se identifica com um documento oficial com foto, lá o mesário localiza o número do título de eleitor, e desta vez tem a novidade que o eleitor pode informar o CPF, informando o CPF ele também pode votar, e depois disso ele silenciosamente vai até a cabina de votação e realiza o seu voto. Lembrando que o celular não é permitido dentro da cabina de votação, ele deve ser deixado numa mesa ao lado do mesário. Muito bem, Alexandre. Enquanto aquela tradicional cola, né? A colinha com os números dos candidatos, essa é autorizada no momento do voto, Alexandre? Sim, o eleitor pode levar a sua colinha, né, com as informações para ajudar a lembrar os números e ir até a cabina de votação. A gente só pede que o eleitor não esqueça essa colinha, tá? Então ele leve embora e depois jogue fora no lixo esse papel, mas é proibido deixar na cabina de votação. O Alexandre, e também onde que o eleitor ele pode consultar os locais de votação e que se houve alguma alteração desde a última eleição? Perfeito. As alterações de local de votação, atualmente em Rio Claro, não ocorreram muitas alterações. Então, desde as últimas eleições, tem sido nos mesmos locais. E o pedido de alteração de local de votação tem sido feito pelo eleitor, quando ele vai na zona eleitoral e pede um local de votação mais próximo de sua casa. Hoje, para o eleitor consultar o seu local de votação, os jornais gentilmente estão nos ajudando, os jornais de Rio Claro, eles estão publicando os locais de votação, tanto da Zona Eleitoral 110 quanto a de 288. O eleitor pode consultar no site do TRE ou no site do TSE e também pelo e-título, que também pode ser consultado o local de votação. Alexandre, aproveitando aí que você mencionou o e-título, gostaria que você expusesse, que você explicasse àqueles que estão nos ouvindo e também nos vendo, como é que funciona o aplicativo e-título e quais as vantagens, Alexandre, de baixá-lo antes do dia da votação, por favor. Perfeito. O e-título é um aplicativo da Justiça Eleitoral.
ele pode ser baixado ou atualizado até sábado, até 5 de outubro. E as vantagens que se tem no e-título é que você, primeiro, se você já fez a biometria no cartório eleitoral, você pode utilizar para ir votar, apresentando o seu celular com o e-título, e o mesário vai identificar o eleitor, e também o e-título informa o local de votação e a sessão eleitoral em que você vota. O e-título também ele pode ser usado para imprimir certidões de quitação eleitoral, multas. Também no dia da eleição, ele pode ajudar, caso o eleitor esteja em outra cidade, a fazer justificativa. Exemplo, se um eleitor estiver em Piracicaba e tiver o e-título localiza que o eleitor não está em sua cidade, e aí, no dia da eleição, pode ser feita uma justificativa. Lembrando que a justificativa eleitoral só pode ser feita se o eleitor não estiver na cidade em que vota. Por exemplo, um eleitor de Rio Claro, que tenha o título na 110, na 288, na zona eleitoral 110, zona eleitoral 288, ou nos distritos de Itapé, Batovi, Ferraz, Assistência, Ajapim, eles não podem justificar. Eles têm que votar no local em que eles estão inscritos. Então, se eles forem numa sessão eleitoral de Rio Claro, eles têm que procurar o seu local de votação. Eles só podem justificar se eles forem para outras cidades. Alexandre, mais uma aqui também, que é a seguinte, né? Quais os cuidados que o eleitor deve tomar para garantir uma votação tranquila e evitar problemas na hora de votar? Certo. Ele não esquecer, no sábado, ele já separar seus documentos, caso já separe o título de eleitor, um documento oficial com foto. O horário da votação é das 8 até as 17 horas. Ele pode escolher um horário que ele entenda que seja mais tranquilo para ir votar, não participar de aglomerações, ele ir para o local de votação tranquilo, que haverá uma equipe da Justiça Eleitoral para tirar qualquer dúvida que o eleitor tenha. Por exemplo, se o eleitor quiser, mesmo assim esteja em dúvida em saber a lista dos seus candidatos, na sessão, na escola, vai ter uma lista com o nome dos candidatos. E se o eleitor tiver o e-título, ou melhor, estiver com o celular, vai ter um cartaz com QR Code em que baixa no celular a lista dos candidatos. Então, o eleitor pode se informar também no dia da votação e tirar as últimas dúvidas. Alexandre, é uma questão que, de repente, aí muitas pessoas tenham, né? Eu gostaria que você falasse a respeito. Suponhamos, eu perdi o meu título físico. Eu posso votar da mesma forma? Como proceder nesse caso? Não tem problema? Sim, não há problema. O eleitor, sabendo o local de votação e a sessão eleitoral em que vota, ele pode votar só com um documento oficial com foto. Se mesmo assim ele tiver dúvida qual é o local de votação, qual é a sessão eleitoral, ele pode consultar de véspera, né, no site do TRE, qual é a sessão eleitoral e qual o local de votação em que ele vota. Se mesmo assim a dúvida persistir, no dia da votação, nós teremos uma equipe chamada Apoio Logístico. Esses poderão ajudar o eleitor a ele localizar em qual sessão eleitoral ele vota. Alexandre, agora, como que você pode baixar o aplicativo? Como que você deve fazer para baixar esse aplicativo do e-título? Perfeito. Esse aplicativo ele está disponível nas lojas de aplicativos do seu celular. Ele tem tanto na versão iOS quanto na versão Android. Ao baixar o aplicativo, o eleitor abre as telas, ele vai pedir algumas informações, clica em continuar, ele vai pedir o nome do eleitor, o nome da mãe do eleitor, a data de nascimento, e o eleitor vai preenchendo todos os dados que vão surgindo. Talvez ele peça um reconhecimento facial, mas um celular atualmente ele consegue fazer isso. Alexandre, mais uma questão quanto à boca de urna, né? A boca de urna hoje em dia ela é proibida, né? Completamente proibida. E eu gostaria que você falasse das penalidades em caso de boca de urna, por favor.
Certo. A boca de urna, como qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, é proibido. Tá? Distribuição de santinhos no dia da eleição é proibido, carro de som no dia da eleição é proibido, manifestação por aglomeração e induzir um outro eleitor a votar num candidato é proibido, e a própria boca de urna é proibido. Caso seja percebido no local de votação, a polícia vai ser acionada e a pessoa ela será encaminhada a uma delegacia. E lá será feito um boletim de ocorrência e pode ser feito um processo criminal. Perfeito. Alexandre, mais uma aqui agora também, que deve esquentar a cabeça dos eleitores, é como que eles podem saber se eles estão na situação regularizada para poder votar? Certo. Os eleitores podem ver essa informação no e-título, quem já tiver o e-título, através da impressão da certidão de quitação eleitoral, que é uma certidão que indica que o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral. E caso um eleitor tenha dúvidas, a gente recomenda que ele ligue para os cartórios eleitorais nesse período, pelo menos até sexta-feira, que aí a gente pode fazer uma pesquisa e verificar isso. Mas, regra geral, se o eleitor conseguiu votar na última eleição, ele está apto para votar nessa eleição. Muito bem, Alexandre. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para você, caso queira acrescentar mais alguma coisa. Por favor, esteja à vontade. Ok. O que eu gostaria de acrescentar para os eleitores de Rio Claro é que o dia da votação é um dia tranquilo, é uma eleição muito importante para a cidade de Rio Claro, em que estaremos elegendo os vereadores, prefeito, que vão nos representar e vão administrar a cidade por esse próximo período de 4 anos, em que mesmo depois da eleição a gente pode continuar acompanhando o serviço deles, cobrando o serviço deles, e também no dia da votação é um dia de reflexão para pensar sobre todas as informações que tem recebido nesse mês de outubro e no mês de setembro que passou, avaliar suas escolhas e que lá na sessão eleitoral e no local de votação terá uma equipe de mesários atenciosos, prontos para ajudá-los, prontos para tirar dúvidas e atendê-los. Eles só não podem interferir no direito de vocês do voto, tá? Eles vão receber o documento de vocês, vão liberar a urna para vocês poderem votar. As pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, elas terão apoio da nossa equipe, dos coordenadores de acessibilidade, que estarão à disposição. Então, teremos vários funcionários da Justiça Eleitoral que estarão prontos para prestar qualquer auxílio. Então, regra geral, será um dia tranquilo. E, se tudo der certo, teremos o resultado das eleições no mesmo dia.